Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais importantes do Brasil quando o assunto é combater redes criminosas complexas, a Lei de Organização Criminosa. Ela é basicamente a principal ferramenta que o Estado tem para definir, investigar e, claro, punir esses grupos. Vamos entender como tudo isso funciona na prática. Para começar, vamos direto à pergunta que vale ouro. O que a lei de fato considera uma organização criminosa? Porque, veja bem, não é qualquer grupo de criminosos que entra nessa categoria. A definição é bem específica, e entender isso é a chave para desvendar todo o resto. E para essa análise, nosso caminho está traçado. Primeiro, a gente vai ver a definição legal. Depois, vamos falar das penas e das consequências. Na sequência, as ferramentas de investigação que são bem poderosas. Aí, vamos dar um foco especial na delação premiada. E, por fim, fechar com uma visão geral, amarrando todas as pontas. Então, começando pela primeira parte. Afinal, não dá para combater algo sem saber exatamente o que é, certo? A lei estabelece critérios muito claros para não deixar margem para dúvida. E o primeiro critério é bem direto: o número de pessoas. Para ser considerada uma organização criminosa, a associação precisa ter no mínimo 4 integrantes. Se tiver menos que isso, pode até ser outro tipo de crime, como associação criminosa, mas não se enquadra aqui, nesta lei específica. Mas não basta juntar 4 pessoas. A lei vai além. O que a gente vê aqui são os outros elementos essenciais. O grupo tem que ser estruturalmente ordenado, ou seja, ter uma hierarquia, uma organização. Precisa ter uma divisão de tarefas, mesmo que seja informal, cada um com sua função. E, por fim, o objetivo tem que ser bem específico. Cometer crimes graves, aqueles com penas acima de 4 anos, ou crimes que cruzam fronteiras. É a combinação de tudo isso que define o alvo da lei. Certo. Agora que a gente já sabe o que é uma organização criminosa, a pergunta é: quais são as consequências para quem participa? E, adianto, são bem pesadas. Essa parte da lei é a resposta direta do Estado à ameaça que esses grupos representam. A pena de partida para quem promove, financia ou simplesmente faz parte de uma organização criminosa já é alta, de 3 a 8 anos de reclusão e ainda tem multa. E um detalhe importante, hein? Isso é só pelo crime de organização criminosa, sem contar as penas pelos outros crimes que o grupo cometer. E essa pena pode aumentar. A lei traz o que o direito chama de fatores agravantes. Em termos simples, são situações que tornam um crime ainda mais sério e, por causa disso, a punição fica mais dura. E aqui a gente vê exatamente que fatores são esses. Se o grupo usa arma de fogo, por exemplo, a pena pode aumentar até a metade. Se a pessoa tem um papel de liderança, a pena também sobe. A lei pega ainda mais pesado se houver envolvimento de crianças ou adolescentes, participação de funcionário público ou se o grupo tiver ligação com outras facções. O recado é claro: quanto maior o perigo que o grupo oferece, maior vai ser a punição. E para os funcionários públicos que se envolvem, a lei é implacável. Olha só, durante a investigação, o juiz já pode afastar a pessoa do cargo. E depois da condenação final, não tem conversa, é a perda do cargo ou mandato na hora. E mais, a pessoa fica proibida de exercer qualquer função pública por 8 anos, contados depois de cumprir toda a pena. É uma forma de proteger a máquina pública. Bom, agora vamos virar a chave. Já vimos a definição do crime e as penas. Mas como as autoridades fazem para desmantelar esses grupos tão complexos? É aqui que entra o verdadeiro arsenal de investigação que a lei coloca nas mãos da polícia e do Ministério Público. A lista de ferramentas é grande, como dá para ver. Tem desde a famosa colaboração premiada até a infiltração de policiais. Existe a ação controlada, que é quando a polícia fica de olho no grupo, esperando o melhor momento para agir. A lei também permite quebrar sigilos bancário, fiscal, telefônico, enfim, é um conjunto de medidas pensado para conseguir entrar nas estruturas mais fechadas e secretas dessas organizações. De todas essas ferramentas, uma delas ficou muito famosa e tem um impacto gigantesco: a colaboração premiada, ou delação, como é mais conhecida. Vamos dar um zoom nela para entender como funciona na prática. O processo não é aleatório, ele segue etapas bem definidas pela lei. Primeiro, vem a proposta. Se as autoridades se interessam, o passo seguinte é assinar um termo de confidencialidade para garantir que nada vaze. Aí sim começa a negociação dos termos do acordo. Se chegarem a um consenso, o acordo é fechado e formalizado. É um processo cheio de regras, mas com um caminho bem claro. E aqui tem um ponto que é fundamental, uma garantia que a lei dá. E se a negociação melar, o que acontece? Esse trecho da lei protege o colaborador. Ele diz que, se o acordo não for fechado,
Nada do que a pessoa falou de boa fé durante as conversas pode ser usado contra ela. É uma trava de segurança, e isso é essencial para que alguém tenha a coragem de sequer começar a colaborar. Ok. Depois de passar por todos esses detalhes, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Como é que todas essas peças se encaixam para criar uma estratégia de combate ao crime organizado? No fundo, a lei se sustenta em 3 grandes pilares, como a gente pode ver. O primeiro é a definição, que diz quem é o alvo. O segundo são as penas, que mostram as consequências. E o terceiro é a investigação, que entrega as ferramentas para a ação. É a combinação desses 3 pilares que faz essa lei ser tão robusta. E para